E agora vamos passar a reunião do grupo da família. E neste momento eu chamo o nosso irmão Júlio Damasceno, que vai conversar com a família. Seja bem-vindo, Júlio. Muito bem, muito obrigado. Boa tarde a todos. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vocês estão visualizando aí? Sim. Está visível. Então, vale aqui fazer uma breve recordação, né? Antes de entrarmos no tema de hoje. Nós, nas últimas 2 semanas, vimos juntos a evolução das definições apresentadas pelo próprio Kardec, pelo próprio codificador, acerca do que é espiritismo. Então, vimos que logo no início, em 1857, no dia 18 de abril de 1857, ou seja, amanhã é mais uma data de aniversário, né, dessa conquista da humanidade, quando foi publicada a primeira edição do Livro dos Espíritos, ele apresentou o espiritismo como a crença na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível, que era mais simples, digamos assim, das definições, aquela primeira, né, ao seu alcance, daquilo que ele pôde perceber no início do seu trato com os espíritos. 2 anos depois, recebidas milhares e milhares de mensagens, conselhos, orientações, conceitos, ele já apresenta o espiritismo ou doutrina espírita como a ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. E nós lembramos que os espíritos somos nós. Uma hora nós estamos encarnados, outra hora nós estamos desencarnados, e nesse vai e vem, né, que se constitui o ciclo das reencarnações, é que nós desenvolvemos a nossa perfectibilidade, a nossa personalidade e atingimos patamares superiores de evolução. E, finalmente, 5 anos depois, né, de 59, em 1864, Kardec finalmente percebeu e recebeu a revelação de que a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Que 1800 anos, né, depois da sua vinda entre nós, estava finalmente concretizada a promessa que ele fez em sua despedida de enviar o Consolador, o Espírito da Verdade, que viria para lembrar e explicar tudo aquilo que ele nos ensinou e para ficar eternamente conosco. Nós já vimos que uma diferença fundamental dessa terceira revelação é que ela não é pessoal, ela é universal, ela foi manifestada pelos Espíritos em todos os continentes, em todos os lugares, convergindo para Kardec, mas não partindo dele, né? Ele foi o codificador, o compilador, o organizador desse trabalho. Mas o principal, que mostrou o Evangelho não como uma opinião desse ou daquele avatar, ainda que fosse o Cristo, mas como lei da natureza. O amor, a lei do mérito, a cada um segundo suas obras, a lei de ação e reação na lei do karma, são leis da natureza. O livro Céu e Inferno foi o primeiro da história da humanidade a trazer mensagens daqueles que já partiram para os que ainda estão encarnados, para dizer, gente, a lei do amor é para valer. Ela funciona. Quem ama é feliz. Quem ama encontra a felicidade. Quem não sabe amar vai demorar a encontrá-la. E assim tivemos uma comprovação histórica.
de que há uma lei acima da opinião e das controvérsias humanas, uma lei que governa os nossos destinos, o caminho da nossa felicidade ou da nossa desdita. Não é isso? Então, foram essas 3 definições que nós vimos aqui na primeira etapa da nossa conversa. Hoje, nós vamos trazer a doutrina para o século XXI. Nós vamos ver uma 4ª definição que resolveu um problema que foi surgindo ao longo do caminho. Vamos ver mais alguns conceitos. Em obras póstumas, os espíritos definem, e o próprio Kardec, né, define o espiritismo como uma doutrina filosófica de efeitos religiosos. Ora, ele já havia definido antes como uma ciência, e agora define como doutrina filosófica de efeitos religiosos. A pergunta que se apresenta é se o espiritismo é ciência, filosofia ou religião. O que os irmãos pensam a respeito? Espiritismo é ciência, filosofia ou religião? Um de cada vez, hein, gente? Calma aí. Olha o tumulto. Júlio, é uma aglutinação, né, Júlio? Hã? Uma aglutinação, né? Uma doutrinação, não, mas é ciência, filosofia ou religião? É um tripé, né? É um conjunto. Muito bem, é um conjunto. Como é que ele pode ser as 3 coisas ao mesmo tempo? Acho que... Vivenciando a sua prática, né, Júlio? Hã? Vivenciando na prática, né? É um caminho. Mas a gente pode organizar um pouco melhor, Rio, do pensamento. Você vai ver que essa característica tripartite, né? Ciência, filosofia e religião, pode ser bem resolvida e bem consolidada na nossa cabeça de um outro jeito. Essa questão foi objeto de muita polêmica no século XIX no Brasil. Bezerra de Menezes sofreu muito, porque havia um grupo, uma parte do movimento espírita, que achava que o espiritismo deveria ser só ciência. E ele não, ele defendia essa visão tripartite, né? Essa visão tríade, ciência, filosofia e religião. E aí surgiu o grupo dos chamados científicos, né? E chamavam ele, por defender essa visão conjunta, de místico, o que é uma inverdade e uma crueldade, porque Dr. Bezerra não tinha nada de místico, muito pelo contrário, era um cientista, um filósofo de primeira mão, de primeira linha, e o grupo dos científicos é que não conseguiu perceber a inteireza, a totalidade da doutrina, né? No seu aspecto tríplice. Mas vamos ver aqui alguns slides que vão nos ajudar a organizar muito bem essa história, para a gente fechar esse bloco sobre o que é espiritismo, né? Vamos a isto. Então, a pergunta que não quer calar, né? Como pode ser as 3 coisas ao mesmo tempo? Vamos ver. A doutrina espírita é ciência, sim, porque ela tem uma base científica, e aqui eu trago 3 homens de ciência do século XIX, XX, o professor de Química da Universidade da Pensilvânia, Robert Hare, Alfred Russel Wallace, que é o grande parceiro de Darwin, né, no desenvolvimento naturalista inglês, no desenvolvimento da teoria da evolução, e César Lombroso, que foi um grande criminalista italiano. 3 grandes nomes, um americano, outro inglês, outro italiano, da ciência do século XIX, que colocaram o espiritismo e os fenômenos espíritas no laboratório, né? E comprovaram a sua realidade e publicaram seus trabalhos comprovando a realidade dos fenômenos espíritas, da comunicabilidade dos espíritos e da sobrevivência da alma. Então, a doutrina espírita é ciência, sim, sempre será, porque ela sempre terá esse aspecto, essa base
vamos colocar assim, esse alicerce científico para que a nossa fé seja raciocinada, para que a nossa fé não seja vã, não seja fruto de uma opinião pessoal, mas sim de uma constatação universal. Né? Mas ela também, e aí diz aqui Kardec, ó, o Espiritismo avança junto com a ciência, todos comprovam, mas não se detém onde esta última parte prossegue nas suas pesquisas pelo campo da espiritualidade. Hoje já existe a ciência da espiritualidade. Né? Então, até a própria ciência está avançando nesse território. Agora, ele é filosofia também. Quando Kardec define a doutrina como a ciência que estuda a natureza, origem e destino dos espíritos, essa ciência é um campo do conhecimento, né? E pode-se entender como sendo a filosofia, o seu aspecto filosófico. E a nossa doutrina trata de todos os ramos da filosofia universal. Ela tem o estudo da origem do universo, portanto, ela tem a sua cosmogonia. Ela estuda a origem do ser, portanto, ela tem a sua ontogonia. Ela estuda o nosso destino, por isso ela tem a sua teleologia. Ela estuda a finalidade da vida e seus princípios morais, portanto, ela tem sua ética. Ela tem o seu estudo do belo. Quem não se lembra dos artigos de Rossini em obras póstumas e de Leon Denis, falando sobre a música na espiritualidade, né? A arte e espiritualidade. Então, ela tem também sua estética. E, finalmente, ela tem a sua teoria do conhecimento e, por consequência, a sua epistemologia. Então, a doutrina espírita abrange a todos os ramos da filosofia, sem deixar nenhum fora do seu campo de trabalho. E, finalmente, diz Kardec, o espiritismo não é uma concepção pessoal, ele não é o kardecismo. Por mais que essa palavra tenha, digamos assim, se agregado ao nosso vocabulário comum, kardecismo é uma heresia, né, para o Kardec. O espiritismo não é uma concepção pessoal, nem o resultado de um sistema preconcebido. É a resultante de milhares de observações feitas sobre todos os pontos do globo e que convergiram para um centro que os coligiu e coordenou. Todos os seus princípios constitutivos, sem exceção de nenhum, são deduzidos da experiência. Esta precedeu sempre a teoria. E diz mais, disse a filosofia de Platão, de Descartes, de Leibniz, nunca se poderá dizer a doutrina de Allan Kardec. E isto, felizmente, pois que valor pode ter um nome em assunto de tamanha gravidade? O espiritismo tem auxiliares de maior preponderância, ao lado dos quais somos simples átomos, diz Kardec. Então, ele não queria que se chamasse a doutrina espírita de doutrina de Allan Kardec. Quem chama é porque não leu Kardec, não leu o espiritismo, não estudou o espiritismo. É mais ou menos como quem jura em cima da Bíblia. Na Bíblia, lá nos evangelhos, Jesus nos ensina a não jurar. E a gente bota a mão em cima da Bíblia e jura. Então, normalmente, quem se serve da expressão kardecismo é porque não estudou, não conheceu, por exemplo, o livro que é Espiritismo, né? Porque essa frase que eu acabo de citar está lá no capítulo 7º, que é um dos capítulos dessa obra. Agora, a doutrina espírita, sendo uma filosofia, ela é uma filosofia natural. O que é uma filosofia natural? Newton, quando publicou os seus famosos princípios matemáticos, que deram origem a toda a ciência moderna e contemporânea, ele publicou como um ramo da filosofia natural, uma obra de filosofia natural. Por quê? Porque é uma filosofia que se apoia na ciência. Então, todas as vezes que você tem uma filosofia que não é fruto de uma opinião, mas que é fruto da ciência, ela é chamada de filosofia natural. Então, é nessa categoria de filosofia que se encontra a doutrina espírita.
E também é uma religião natural, pela mesma razão, porque ela se apoia na experiência. Não é uma opinião religiosa no sentido, eu acho que isso é assim, eu acho que isso é assado. Não, quando nós dizemos que o amor é uma lei da natureza, nós temos milhares e milhares e milhares de depoimentos para comprovar que quem ama alcança a felicidade e quem não sabe amar ainda não consegue encontrá-la. A felicidade é razão, é fruto, é função do nível de amor alcançado. Olha aí. Então, ela não é uma religião constituída, visto que não tem culto, nem rito, nem templos, e que entre seus adeptos nenhum tomou nem recebeu o título de sacerdote ou de sumo sacerdote. A opinião de qualquer espírita sobre qualquer assunto da doutrina vale tanto quanto a de qualquer outro. Ninguém tem o direito nem pode ter a pretensão de se apresentar como doutor de doutrina espírita, como professor de doutrina espírita. Quem se apresentar não estudou a doutrina. Quem se apresentar como autoridade de doutrina não a representa. Mas aquele que disser, aí sim, eu sou espírita como você é, como nós todos somos. Todos nós temos o nosso direito de opinião, todos nós temos o direito de consciência, de livre pensamento e de estudar o que quiser e quanto quiser. Se você quiser ler um livro, você lê. Se quiser ler 1000, você lê. É direito seu, digamos assim, uma liberdade que se apresenta a todos nós. Você vai ter maior ou menor conhecimento daquilo que ela nos traz, conforme o seu interesse, a sua disponibilidade, a sua possibilidade. E é só. Né? E ler mais não é mérito. Mérito é quando você pratica aquilo que leu. Um papagaio também pode repetir muita coisa sem nenhuma propriedade daquilo que está dizendo. Não é isso? Bom, e qual é o objetivo do Espiritismo? O espiritualismo conduziu ao espiritismo, ou seja, um espiritualismo apoiado na ciência. E o espiritismo tem que conduzir à espiritualidade, à religião pessoal íntima, aquela que você não tem que prestar contas a ninguém que não seja a sua própria consciência. O seu juiz vai ser sempre a sua consciência interior. Ninguém está convidado a julgar ninguém, porque tem gente que estuda a doutrina espírita para apontar o erro dos outros. Também tem isso, né? Não, nenhum de nós está convidado a apontar o erro de quem quer que seja. Você pode, quando muito, observar. Eu acho que a pessoa está equivocada, mas você pode, eventualmente, aconselhar se ele te pedirem conselho. Mas julgar e condenar, nunca. Porque nós todos somos pecadores e ninguém tem autoridade para tirar a primeira pedra em ninguém. Nós somos irmãos, companheiros de erro, companheiros de pecado, companheiros de aprendizado. E, portanto, nós temos que desenvolver a tolerância, a fraternidade, a caridade, a espiritualidade, observando a nós mesmos. É para isso que nós estamos no Espiritismo. Né? Bom, até aí nós já entendemos algumas coisas, mas não resolvemos aquela questão da tríade. Como é que uma coisa pode ser, então, simultaneamente religião, filosofia e ciência? Vamos lá. Quem já teve a oportunidade de estudar lógica ou de estudar dialética, né? Já está familiarizado com o seguinte conceito. Né? Quando você tem uma troca de opiniões de maneira estruturada, principalmente dentro da ciência, né? A primeira coisa que aparece é uma tese. Né? Perdão, me perdi aqui. Síntese não é resumo. Né? Síntese não é resumo. Aqui, essa ideia, essa imagem procura trazer esse conceito. Você tem um volume, né, de informações, alguém faz um resumo e aí diz que é síntese.
pode até ser numa das acepções da palavra. Mas no conceito que nós vamos utilizar, síntese não é resumo. Em que sentido nós queremos utilizar a palavra síntese? Quando você tem uma troca de opiniões, a primeira opinião que prevalece sobre um assunto é a chamada tese. Aquela opinião que se contrapõe à primeira, que argumenta, enriquece a primeira com o contraditório, é chamada de antítese. E a combinação dos melhores elementos, não um resumo, mas a combinação dos melhores elementos da tese e da antítese constitui a síntese. Por isso que eu botei aqui o azul, o amarelo e o verde. A combinação dos melhores elementos das duas bases constitui, num patamar mais elevado, a síntese. Perfeito? Então, é nesse sentido que a doutrina espírita é síntese. Olha só, você tem ciência, filosofia e religião. São os três grandes ramos do conhecimento. Nós poderíamos até acrescentar a arte, né? E aí teríamos uma pirâmide de base quadrangular, né? Mas olhando aqui, ciência, filosofia e religião. Quando nós estamos nas fases primitivas do conhecimento, a ciência, a filosofia e a religião parecem distantes. Mas depois, conforme você vai progredindo e subindo na pirâmide, os seus lados vão parecendo cada vez mais próximos, até se encontrarem no vértice, na síntese. Perceberam? Então, libertando a ciência dos limites do materialismo, a filosofia do sectarismo e da especulação opinativa, e a religião da sua ortodoxia e dos enxertos humanos, vem aí uma nova síntese do conhecimento, resgatando toda uma sabedoria eterna e universal. Essa síntese é a doutrina espírita. Essa síntese é o chamado novo espiritualismo. Essa síntese é o universalismo. Olha como é que Leon Denis se expressa nesse sentido. A certas alturas, a ciência, a filosofia e a religião, até então divididas, opostas, hostis, sob suas formas inferiores, unem-se e fundem-se em uma potente síntese, que é a do moderno espiritualismo. Então, o moderno espiritualismo é a síntese que funde, que harmoniza, aproveitando os seus melhores elementos, a ciência, a filosofia e a religião. Assim se cumpre a lei da evolução das ideias. Depois da tese, temos a antítese. Tocamos na síntese, que resumirá todas as formas e crenças, e será a glória do 20º século, do século XX, tê-las estabelecidas e formuladas. É mister preparar as grandes sínteses, as concepções de conjunto. O século XIX e o começo do século XX viram aparecer os precursores. Os gênios não tardarão em vir. Está lá na obra O Grande Enigma. Então, o Espiritismo é a síntese que veio fundir, reunir, agregar os três grandes ramos do conhecimento de uma maneira unitária, sólida, definitiva, de tal forma que a ciência se espiritualize, que a religião tenha fundamento na fé raciocinada, com base científica, e que a filosofia se espiritualize e desperte no homem a sua própria espiritualidade. Que não seja mais fruto de uma opinião, os milhares de ismos, né, que compõem a filosofia, mas que ela se harmonize, se integre numa visão sintética que permita ao homem viver melhor e construir o próprio destino com lucidez. Então, meus amigos, doutrina espírita é uma síntese conceitual, é a síntese de ciência, filosofia e religião,
É a síntese que nós alcançamos no século XX, XIX e XX, né? E que agora, a partir do século XXI, nos prepara para rever a vida, reinterpretar a vida e entendê-la sob uma perspectiva muito mais ampla. A partir dessa compreensão, ciência, filosofia e religião deixam de ser ramos separados do conhecimento e passam a ser aspectos de uma verdade única, que vem a trazer uma solidez para a nossa fé e para o nosso comportamento, que antes não seriam possíveis sem esse novo entendimento. Está claro isso? Desculpe, eu me perdi ali na virada para a síntese, mas eu acho que consegui passar a ideia, né? O que lhes parece? Ô, Júlio. Sim. Quem fala? Você, sou eu, Zé. Fala, Zé, diga. Não estou te Você vendo aqui. precisava ser um pouco menos eficiente, porque agora você deixou a gente com 1 milhão de perguntas para ficar aqui até meio-dia, né? Então, é covardia de vossa parte. Isso. Agora, mas temos um tempinho ainda, né, para falar, não tem? Temos sim. Então. Os últimos slides foram assim, da pirâmide. As falas de Leon Denis, nossa, foram muito fortes, né? Explicam de uma forma, uma clareza. Isso não é de hoje, né? Você vê como a gente... Uma sua ajuda foi providencial. A questão é que a gente não quer o tempinho, né? A gente quer um tempão, porque tem muita coisa aí para falar. A gente pode falar muito, mas essa imagem, esse livro de Leon Denis, de 1915. Pois é. Então, ele já tinha realmente essa visão, Márcia, né? Que bacana, né? Essa antevisão dele. E com a obra da Grande Síntese de Pietrobaldi, consolidou-se esse conceito de uma forma absoluta. Então, nunca na história humana, como em A Grande Síntese, que, digamos assim, seria o complemento natural lá do Livro dos Espíritos, né? Ciência, filosofia e religião estiveram tão ligados como se vê naquela obra. Mais tarde, a gente vai poder mostrar como que foi feita essa fusão, né? Isso também é muito importante. Mas o que eu poderia dizer e antecipar para todos é que essa fusão, essa grande síntese já está presente, já é uma realidade. E ela vai ser muito importante na educação dos nossos filhos, porque ela vai nos permitir mostrar a eles que o Evangelho é lei da natureza. Ela faz parte das leis naturais, assim como as leis da física, né? E que é muito importante conhecê-lo e observá-lo para poder ter uma vida feliz, produtiva, próspera, serena, lúcida, colaborativa, né? Responsável. As crenças do passado meramente opinativas já não atendem mais, porque as opiniões variam. Então, não adianta você ensinar o que um filósofo pensa, porque o sujeito da esquina pode ensinar a opinião de outro filósofo. E apenas com essa visão trinitária, né, integral, universal, é que você pode ensinar coisas definitivas, que abranjam todas as variações e opiniões do passado, né? Algum pai, alguma mãe, alguma família quer falar alguma coisa, dar alguma... Eu. Diga, Fernando. Oi. Olá, meu amigo, tudo bem? Tudo bem. Que bom. Eu tenho ouvido tenho tido o prazer de ouvir essas suas explanações em casa. Nos outros dias, às vezes, eu não estou em casa, como semana passada. E tem uma coisa que sempre vem à minha cabeça desde da sua primeira... dos começos, né? Você perguntou o que era espiritismo, e está martelando na minha cabeça desde sempre. É simples, porque eu acho que é o meu ponto na evolução, né? Mas o espiritismo, para mim, é o caminho. Essa para tentar resumir numa coisa só. É o caminho que a gente tem. E eu não, na verdade, queria dizer o que o Vinícius me disse hoje. Estou em casa. Quando você perguntou se era ciência, religião ou filosofia, o Vinícius, eu falei, meu filho, o que você acha? Ele falou, os três.
Sim, mas por quê? O Júlio vai explicar por quê, né? Por que é os 3? Ele falou assim, por que eu não sei. Quer dizer, isso que você acabou de falar, de que é uma ferramenta para os nossos filhos, eles já estão nascendo sabendo isso, Júlio. Olha que coisa interessante. Que bacana. Nós é que bacana. precisamos. Fernando, Nós é que precisamos dessa biblioteca toda atrás de você para poder entender. Mas eles já estão nascendo já com isso na cabeça. Entendeu? Nós é que temos que correr atrás deles. E aí eu queria falar isso, na verdade. Que bacana, dizer que bacana. Que para eles é simples entender isso, sabia? Para eles é o óbvio. Ele simplesmente falou isso. É porque eu já sei que eu não sei explicar, eu sou uma criança, mas Isso aí. Mas você vê, Fernando, como é que é importante essa questão das palavras, porque realmente não havia uma palavra até aqui que a gente pudesse definir esse conceito tríade numa palavra só. E quando você traduz por síntese, já começa a ajudar, né? Porque a síntese, né, nesse conceito que nós apresentamos, ela tem exatamente essa característica da pluralidade reunida, né? E hoje você pode dizer, quando alguém perguntar para você, olha, o que é a doutrina espírita para você? É uma síntese. Como assim é uma síntese? Aí você desenvolve todo o raciocínio. Mas ela ajuda muito a ter uma resposta simples, prática, objetiva e conceitualmente correta, né? Porque ela está tecnicamente perfeita, tal, para você poder traduzir essa pluralidade de ciência, filosofia e religião tão simples. Não chega à simplicidade do Vinícius, né? Mas para nós adultos pode ser uma solução. Sim. Né? Para que a gente possa passar e conversar, de forma nenhuma convencer, como você falou, mas às vezes as pessoas querem perguntar, né? Querem saber, e a gente explicar, tentar, como você falou, conversar, trocar, dividir. Realmente é de suma importância isso, e muito interessante. É o que eu te falei, às vezes a gente está numa distância de não ter tempo, ou está começando essa jornada, e essas sínteses que você traz para a gente do conhecimento, primeiro dá muita vontade de estudar, óbvio, né? Como o pessoal fala, dá sempre mais perguntas. Eu vou ficar quieto para poder o pessoal perguntar também. Obrigado. Tá bom. Obrigado a você. Júlio, nós estamos com um probleminha. O nosso tempo se esgotou. Mas a boa notícia é que daqui a 15 dias a gente vai ter de novo, né? Isso. Claro. É o famoso pinga-fogo com o Júlio Damasceno. Não, peraí. Pinga-fogo é mais à frente. Eu queria só fechar dizendo, pedir que o Júlio fizesse a prece final e fechar dizendo que esses encontros, eles traduzem o quanto a gente precisa conhecer. Mas esse conhecimento não é aquele conhecimento que fica protegido e guardadinho dentro da gaveta. Esse conhecimento é para a nossa vida, é para o nosso dia a dia. E a nossa vida começa dentro de casa, né? As nossas relações familiares, enfim. Que a gente consiga transformar esses conhecimentos para as nossas relações mais cotidianas, porque se cada um fizer isso na sua casa, a gente transforma esse planeta, né? Então, eu queria agradecer ao Júlio. Eu pediria só que no próximo encontro a gente não fique avexado, que o Júlio parou, tinha 10 minutos para fazer pergunta, só o Fernando se pronunciou. Muito obrigado, Fernando. O Fernando trazendo a do Vinícius. Tá? Agora a gente está em cima da hora mesmo. Pois não. Eu ia só falar um negócio rapidinho, mas se o tempo está curto, deixa para a próxima, porque a minha experiência é um pouquinho diferente da do Fernando, né? Aqui em casa, o Henrique, né, que é o caçula, ele absorve de um jeito diferente, ele questiona muito. Então, a gente, inclusive, quando vai fazer o culto no lar, ele tem muito, assim, mas por que isso? Mas como é que você sabe? Mas por que Tá, alguém escreveu, mas por que você acha que isso que ele escreveu é verdade? Por que você, né? Então, ele questiona muito. E aí, tem um lado positivo, porque faz a gente também sair da nossa caixinha e pesquisar, enfim, mas não é muito fácil achar as respostas para ele. Agora, na escola, nesse momento, ele está estudando sobre metodologia científica,
tá? E aí, com esse estudo da escola, ficou um pouco mais fácil explicar para ele também como que o livro dos espíritos, como que o próprio livro dos médiuns, eu vejo muito empirismo no livro dos médiuns, né? Ele começa aquela introdução dele, ele fala muito de pesquisa, como é que ele chegou naquilo ali. Então, aí ficou um pouco mais fácil para mim, puxando o gancho do que ele aprende na escola, para dizer para ele como que aquela pessoa que escreveu aquilo ali chegou até aquela conclusão, né? Então, assim, tem uma coisa que a gente sente, mas, assim, eu vejo que cada um aqui em casa absorve de uma forma diferente. A menorzinha, a Sofia, ela já é completamente diferente, ela já tem umas coisas, assim, que ela já entende, já sente como verdade, né? A Isabela também já é um pouco assim, o Henrique tem um diferente, não é? Então, assim, claro que eles estão nascendo, né? Eles já nascem parece que já conhecem mais do que a gente em algumas coisas, mas, por outro lado, tem uma parte, assim, pelo menos aqui em casa, tá? A minha experiência em relação a isso não é muito fácil, não. E aí, tudo que você está colocando é muito útil, claro, né? Porque é uma base para eu poder ter argumentos. Eu acho que eu tenho que ler mais ainda, né? Ler, me instruir melhor para poder responder. Então, muito grata a você. Que bom, obrigado. Bom, eu vou sugerir o seguinte, viu, Zé? Na próxima sessão eu não vou trazer slide. Nós só vamos dedicar todo o tempo a conversar sobre esses 4 conceitos que nós vimos até aqui. Excelente. Para a gente ter tempo de conversar com calma. Aí eu peço que eu faça eu tenho uma pergunta para fazer, mas deixa para... Mas anota, não esquece não. Eu também tenho, mas vou deixar para a próxima. Tá bom, seu Chico, tá bom, combinado. Bom, então vamos à nossa prece, né?